Boa noite e sejam bem-vindos a essa aula sobre as 6 etapas do processo da prática clínica em terapia ocupacional infantil. Então, a gente vai conversar sobre 6 passos que nós, muitas vezes, conhecemos, mas não colocamos em prática. E isso acaba nos atrapalhando em todo o processo terapêutico e a gente acaba ficando perdido, aperreado, e a gente vai desmistificar um pouco dessas etapas para que a gente consiga construir um raciocínio clínico-terapêutico mais alinhado e que a gente consiga vislumbrar o começo e o fim desse processo, tá? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Jânio Carlos, sou terapeuta ocupacional, né? Então, chamei esse grupo de prática clínica para nós discutirmos a prática clínica nossa. Então, a minha atuação, eu me formei em 2013, em Maceió, mas a minha atuação clínica e desenvolvimento infantil veio um pouco mais tarde, em 2017, tá? Eu passei por mestrado em saúde coletiva, residência em saúde pública, mas aí depois eu voltei para os berços da terapia ocupacional infantil e realmente em berço, né? Então, foi na infância que eu comecei e estou até hoje. Então, dentro do currículo, não vou me alongar aqui, colocando várias formações, porque a gente entra num processo, digamos que de vício de cursos e vai fazendo, que se fosse colocar, a gente perderia muito mais tempo falando de currículo do que o que realmente a gente veio fazer aqui, né? Então, só assim, os principais. Pós-graduação em análise do comportamento aplicada, certificação de integração sensorial, pós-graduação de psicomotricidade. Então, assim, eu precisei beber de diversas fontes para a gente poder construir um modelo de trabalho que dê resultado. E assim, comecei a vida profissional. Então, eu sou servidor público estadual aqui em Pernambuco, tá? Sou terapeuta ocupacional do Hospital Regional da cidade dos Palmares e também abri minha clínica aqui na cidade de Palmares, onde eu fui o desbravador da terapia ocupacional por aqui. Então, eu digo que eu sou empreendedor desde sempre, que antes mesmo de abrir o meu consultório, eu fazia a diferença nos atendimentos no hospital. E isso me fez ganhar um certo nome, uma certa visibilidade, mesmo sem fazer propagandas em mídias sociais ou outras coisas. Foi muito mais o boca a boca que me fez ser uma referência aqui dentro da região. Opa. E vocês preencheram o formulário Preciso Te Conhecer. Algumas pessoas já estavam aqui na reunião da semana passada e, por incrível que pareça, as outras que chegaram, que também preencheram, elas não alteraram a nossa nuvem de palavras, porque praticamente os entraves são os mesmos. Os entraves são muito parecidos, que é em questões de planejamento terapêutico, de raciocínio clínico, como construir objetivos, como lidar com a família, como fazer a avaliação. Então, eu senti que os entraves maiores são nessas áreas da nossa prática, e hoje eu tenho um caminho para a gente percorrer que vai ser muito legal e vocês vão conseguir vislumbrar todo esse processo de uma forma bem fluida, bem tranquila. Então, tinha também algumas perguntas sobre a nota que vocês se dão para a prática clínica de vocês. E aí, as notas vieram de 1, teve uma pessoa que se deu 10. E aí a gente ficou numa média de entre 6 a 8. Deixa eu ver aqui. Quem está com o áudio ligado? Pronto. E aí a gente viu que nós temos pessoas que têm uma segurança maior nas suas práticas, mas ainda falta alguma coisa. E esse é o processo natural. A gente sempre está
precisando de complementos, precisando estar estudando mais para poder melhorar cada vez mais nossa prática. E isso é muito bom, esse sentimento de, não estou totalmente pronto, porque faz a gente correr atrás, faz a gente buscar. Então, diante desse gráfico, que eu estou vendo que algumas pessoas estão se sentindo inseguras em determinados pontos, eu fiz mais uma pergunta. Então, eu posso fazer essa mesma pergunta da sua nota daqui a 6 meses, ou seja, 6 meses vai dar em dezembro, para a gente começar 2023 com os 2 pés, não é nem o pé direito, é os 2 pés, para começar bem firme, com a base bem sustentada. E todo mundo respondeu que sim, tá? Então, eu vou dizer aqui que isso é um compromisso nosso para melhorar nossas práticas, melhorar como nós entregamos os resultados dentro da terapia ocupacional. Então, o que é que hoje nós vamos ver? Nós vamos ter uma visão sobre 6 etapas importantes e imprescindíveis para que a gente tenha uma prática clínica efetiva e que eu digo de sucesso. Não é sucesso que a gente vai estar em outdoors, mas o sucesso do nosso propósito de tratamento. Então, quando a gente pega uma criança para fazer o acompanhamento dela, a gente quer que ela evolua. E aí, ao primeiro momento, a gente pensa 1000 coisas. Mas aí chega no meio do caminho, a gente começa a se perder, começa a não saber mais, às vezes, o que é que tem que fazer com aquela criança ou não. E isso acaba prejudicando a nossa entrega de resultado. Que a gente não consegue dizer o que é que aconteceu de resultado. A gente fica falando bem, divagando por aqui e por ali, mas não diz algo muito claro. E isso é o que a gente vai ver hoje. E quando terminar essa aula, vocês vão saber o passo a passo para seguir e fazer uma prática muito mais efetiva e com muito resultado, certo? Então, vamos lá. Esse é o que eu chamo de mapa do sucesso, tá? Que ele tem 6 etapas que estão bem definidas, estão bem claras, que nós todos conhecemos, tá? Todos nós, terapeutas ocupacionais, nós sabemos cada etapa dessa, porém, como eu digo, a gente se perde no meio do caminho. E isso de se perder não é interessante, não é? Isso de se perder faz com que a gente perca o nosso plus de ser terapeuta ocupacional e outros profissionais vão, de certa forma, tomando conta daquilo que era para ser nosso, daquele reconhecimento que era para ser nosso. Então, tendo todo esse panorama, eu quero dizer para quem que é essa aula. Tá? Essa aula é para você, que é terapeuta ocupacional, que está perdido em alguns pontos, mas que tem vontade de ser melhor. Tem vontade de exercer a terapia ocupacional da forma que ela merece. E também que você deseja alcançar um nível de prática, um nível de entrega de trabalho que lhe deixe confortável, porque uma coisa que acontece muito é profissionais de terapia ocupacional que não se sentem valorizados, que não se sentem aptos para isso, e aí acabam querendo desistir de ser TO. E isso é uma coisa que eu fico muito triste quando eu vejo alguém dizer, vou deixar TO e vou fazer outra coisa. Sabendo que nós temos uma importância fundamental na vida de quem a gente trata, de quem a gente acompanha. Então, essa aula também é para quem se sente sozinho, e aí aqui você vai encontrar pessoas que vão lhe acompanhar junto, então você não vai mais se sentir sozinho enquanto terapeuta ocupacional. Como eu disse, você pode estar em qualquer região do Brasil, mas com esse avanço tecnológico a gente consegue estar próximo, a gente consegue conversar, a gente consegue trocar figurinha, e isso vai melhorando cada vez mais as nossas práticas. E
quem se sente incomodado com a sua própria realidade. Então, assim, eu atendo muitos pacientes e não consigo aplicar nada do que eu estudo. Eu faço curso A, B, C, D, F, Z e não consigo aplicar. Não consigo botar isso em prática porque eu tenho uma demanda muito grande de paciente. Eu tenho uma demanda muito grande de atendimento que me impede de fazer a coisa como deveria ser feita. Então, estou aqui para compartilhar com vocês isso. Então, se você já sabe de tudo, se você está muito confortável com a sua prática, se não tem mais nada a aprender, se não tem nada a compartilhar, então essa aula não vai ser para você. Mas eu acredito que vocês todos aqui estão abertos e dispostos a gente compartilhar e a gente passar por esse processo juntos, certinho? Então, essa aula é diferente porque vai ser um compilado de coisas, mas que é tudo muito fluido. Então, na aula anterior, que foi da semana passada, a gente conversando, as meninas começaram a dizer que as coisas deram uma clareada nas dúvidas que ela tinha. Então, agora, acho que eu trouxe o holofote maior para deixar tudo ainda mais claro e a gente conseguir ligar os pontos que estavam faltando. Então, vamos seguir o nosso mapa, tá? Que na etapa 1 é a entrevista e a anamnese, que é o ponto onde a gente vai coletar informações. Então, colete o maior número de dados do seu paciente, da sua família, dos seus contextos. Que essa coleta de informações vai nos trazer as bases para seguir na nossa trilha rumo aos resultados positivos da nossa intervenção. Então, vamos trabalhar aqui falando de módulos, tá? Então, módulo 1, esse é entrevista e anamnese, que a gente vai discutir um pouco do que é fazer essa entrevista inicial, essa é a anamnese. Então, a gente numa entrevista, ela pode ser de várias formas. Uma entrevista totalmente estruturada, outra entrevista nem tão estruturada, uma semi-estruturada, ou uma entrevista aberta, tá? Em que a gente pode não necessariamente formular muitas perguntas, mas convidar realmente aquelas famílias que chegam para a gente para convidar elas para uma conversa, para que elas se sintam à vontade, que elas se sintam confiantes em nosso trabalho e a certeza de que vamos exercer um bom trabalho para ela, um bom resultado a gente vai dar. Então, a gente vai estimular essa família a falar sobre os problemas que elas estão vivenciando, os estresses, as preocupações, as angústias, ou seja, tudo aquilo que faz com que ela tenha procurado o nosso serviço. Então, a gente espera que eles mesmos falem. É uma coisa que a gente precisa treinar bastante, é o nosso ouvido. O nosso ouvir precisa estar muito bem treinado, que a gente é condicionado a sempre estar querendo dar uma resposta. Mas a gente, nesse primeiro momento, a gente não precisa dar tantas respostas. A gente precisa acolher essa família, acolher esse paciente para podermos sentir o que ele tem a nos dizer, para a gente poder acolher e saber exatamente como que a gente vai, em que terreno a gente vai pisar para fazer essa intervenção. Então, ele vai trazer muitos nós, vai trazer uma situação de vida embaraçosa, uma situação de vida embaralhada, e a gente ali, enquanto profissionais, estamos ali para acolher, silenciar, ouvindo e tentar desenrolar esses nós, esse embaralhamento. Então, essa imagem, ela traz uma verdade muito grande sobre o nosso ato de ouvir, de acolher. Então, que a gente treine bastante o nosso ouvir, porque senão a gente vai começar a falar algo que não é a realidade daquela família que nos procura. Então, a gente vai ouvir e em alguns pequenos momentos a gente vai poder demonstrar o conhecimento que nós temos sobre o que pode estar acontecendo. Então, a gente não vai chegar colocando coisas. Então, depois de muito ouvir, a gente vai poder
apresentar algo que possa estar acontecendo. Algumas hipóteses podem ser levantadas, mas sempre demonstrando uma empatia com a família. Está ali de peito aberto para acolher aquela dúvida, sendo empático, se colocando no lugar das famílias, porque às vezes a gente está ali numa posição por trás de um birô e tem famílias que acham que a gente vai dar todas as respostas. Mas, na verdade, a gente vai acolher, ela vai falar, a gente vai... porque tem gente, por exemplo, a criança precisa desenvolver habilidades de vida diária A, B e C. Mas, na condição de vida que essa família mora, não tem essas condições todas. Então, a gente vai ter que ter esse acolhimento para não cobrar algo que a família não possa dar conta. Porque nisso a gente acaba afastando essa família do processo. Então, a gente é escutar, coletar, entender. E quando a família, enfim, conseguir colocar tudo que ela tem que colocar para fora, a gente demonstra o conhecimento do que seria esperado dessa criança e o que é real na vida desse paciente. Olha, essa criança, ela poderia estar alcançando isso, isso e isso, mas a situação real hoje é essa, essa e essa. E assim, a gente sendo muito profissional, muito ético e humano, a gente vai conseguir acolher essa família, segurar ela de uma forma que ela vai ficar conosco como como eu posso dizer, ela vai se sentir muito tão segura com a gente que não vai largar. E aí vai apostar todas as suas fichas em nosso trabalho e a gente precisa fazer por onde essa família realmente manter isso nos assistindo, nos presenteando com a riqueza que é, eu não digo que a dificuldade da pessoa é uma riqueza, mas o quanto que a gente cresce também fazendo essa criança evoluir, fazendo essa família sorrir, essa família evoluir de um contexto geral. Então, depois de todo esse acolhimento, a gente pode fazer uma anamnese, que fazer uma coleta realmente de informações, onde vamos ter pontos sobre desenvolvimento motor, coletar informações sobre desenvolvimento senso-perceptivo, como percepção visual, auditiva, sensibilidade tátil, propriocepção, vestibular, questões dos sistemas sensoriais, porque uma dos nossos poderes, das nossas chaves enquanto terapeutas ocupacionais, é poder entender como funcionam os sistemas sensoriais das crianças, das pessoas. Então, são pontos que eu utilizo na minha anamnese para poder conhecer de uma forma geral essa criança. Então, conhecer também alguns aspectos cognitivos, aspectos mentais e sociais dessa criança e como que ela desempenha algumas das atividades de vida diária, como alimentação, vestuário, higiene. E aí a gente vai conseguindo colher informações necessárias e relevantes num primeiro encontro, para que a gente não fique esperando chegar até os 3, 4 sessões para poder saber algumas coisas. Então, quando a gente começa a coletar informações, a gente começa a entender melhor essa família e as dificuldades dessa criança. Entender como funcionam esses aspectos de comunicação, que às vezes a criança que não consegue se comunicar, ela não consegue executar muito bem as suas outras atividades, porque ela não consegue se expressar. Ela não consegue dizer o que quer, o que está sentindo, e acaba tendo muitos comportamentos que a gente não consegue, às vezes, nem acessar essa criança quando ela tem uma falha de comunicação muito grande. E algo que, para o desenvolvimento infantil, também é muito importante, são as habilidades gráficas, são as habilidades escolares. Por quê? Porque a escola, a educação nesse momento infantil é muito importante, muito crucial para todo o desenvolvimento dela. E aí, sendo a ocupação humana, a educação, a escola, a gente tem que saber como está funcionando para poder identificar essas bases de apoio e de suporte para essa criança. Então, gente, não existe uma forma certa ou errada de se fazer uma entrevista ou anamnese. Existe a forma
mais confortável para a gente, enquanto terapeuta, de coletar informações. Tem terapeutas que preferem fazer uma anamnese, uma entrevista, sem a criança. Tem outros que preferem fazer com a criança, com a participação da criança. Eu construí, na minha trajetória, uma capacidade de fazer a entrevista com a criança ao mesmo tempo. Por quê? Porque onde eu atendo, as famílias não têm condições de vir sozinha, sem a criança, para uma consulta. Sempre tem que trazer a criança. Então, isso se torna, para mim, mais fácil, porque eu fui treinando como lidar em coletar as informações com o responsável e também observar essa criança no ambiente terapêutico, como ele funciona com o ambiente, como ele explora, como ele utiliza o adulto em sua interação. Então, eu consigo fazer com a criança presente. Algumas pessoas preferem fazer sem a criança e depois ver a criança isoladamente. Mas não tem essa forma certa ou errada, tá? Então, vocês podem fazer da forma que vocês se sentirem mais confortáveis, tá bom? E seguindo o nosso mapa, vamos falar agora um pouquinho da avaliação. E aí muita gente diz, eu não sei o que fazer na avaliação, por onde eu começo, o que é que eu tenho que fazer? Então, a avaliação, que é o segundo passo, e agora? Chegou a criança para mim, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Então, nesse momento que chega a criança, que a gente acolhe essa família, que a gente entende quais são as dificuldades, quais são as angústias, a gente vai poder preparar uma avaliação específica para cada caso. Então, nem todas as crianças vão ser avaliadas pelo mesmo instrumento ou pela mesma ótica. A gente vai ter que saber bem qual é o problema, o que pode estar acontecendo para poder avaliar de uma forma adequada. Então, por que avaliar? Calma, respira. Calma, respira, porque a gente fica aperreado e não consegue fazer muita coisa. Mas, respirando, pensando devagar, a gente consegue pensar, elaborar qual avaliação a gente vai conseguir fazer, tá? Qual avaliação a gente vai conseguir entregar para que essa criança dê respostas que a gente consiga resultados bons. Então, esse processo de avaliação começa quando a gente determina um diagnóstico, tá? Muitas das crianças já chegam com o diagnóstico pronto. Então, as crianças que já chegam com o diagnóstico pronto, a gente pula essa etapa de saber o diagnóstico. Mas quando elas não têm nenhum diagnóstico, chega lá com alguma demanda, a gente vai ver se ela tem algum diagnóstico ou outro, porque a depender do caso, a gente vai ter avaliações específicas para cada condição da criança. Então, a maioria das crianças chegam chegam já com o diagnóstico, então a gente vai estabelecer os procedimentos de avaliação para definir como que a gente vai seguir com essa criança. Então, uma coisa que é fundamental é a gente conseguir pegar os aspectos positivos dessa criança e as limitações. Porque as famílias já chegam com todos os problemas. Mas aí a gente, enquanto terapeuta, parece que só vê também o problema e não consegue ver os pontos que essa criança tem positivo. E aí, por exemplo, no autismo, chega mães, meu filho, eu acho que ele é grau 1, grau 2, grau 3, grau leve, grau severo. E aí eu, Jean Carlos, enquanto terapeuta ocupacional, prefiro não trabalhar nessa perspectiva de graus, porque parece que a família fica muito agoniada, muito desesperada com isso, de graus. Então, como que eu vou fazer? Olha, seu filho tem essa e essa dificuldade, mas ele tem essa e essa e essa e esse ponto positivo que vai nos ajudar bastante a elevar a funcionalidade dessas limitações, a trazer essas limitações para um grau satisfatório de desempenho. Então, a gente conhecer esse perfil de aspectos positivos e das limitações da criança é um dos pontos-chave que a gente vai levar para o nosso processo de acompanhamento. Não é nem só da avaliação, é do acompanhamento com a forma geral. E aí, seguindo nesse caminho, a gente tem
a entrevista, a anamnese. Depois a gente consegue ter a avaliação diagnóstica, se a gente ainda não tiver feito, tá? Se essa criança não tiver diagnóstico ainda. E a gente vai fazer avaliações do desenvolvimento e avaliações complementares, que vão nos ajudar a traçar esses perfis, esse perfil dessa criança, e a gente conseguir ter parâmetros para intervir, para e fazer uma reavaliação futura e saber se a gente avançou ou se a gente não avançou. Então, a gente vai seguir esse caminho avaliativo. E aí, por que que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar porque a gente, com esses testes, com essas escalas, a gente consegue facilitar a visão do desenvolvimento dessa criança, facilitar o nosso trabalho, tá? Auxiliar na elaboração do planejamento. Então, as pessoas que estavam com dificuldades em planejamento, elas agora precisam saber que precisam fazer uma avaliação para poder planejar. A gente fica querendo já fazer um planejamento sem ter avaliado direito. Então, a gente encontra as barreiras aí, porque a gente fica sem norte nenhum. E aí a gente planeja e vê a progressão desse tratamento. Então, se algo de mais atrasado tiver, a gente vai saber. E aí existem protocolos de avaliação, e tem avaliações que exigem treinamento, tem outras que não precisam de treinamento. E a gente vai conseguindo saber de um por um onde que essa criança está, como que a gente consegue ajudá-la a partir do seu perfil, em quais áreas de desenvolvimento estão mais avançadas, quais áreas não estão tão avançadas, e nisso a gente vai avaliando e monitorando esse desempenho. Algumas avaliações gerais de desenvolvimento, como por exemplo, triagem de desenvolvimento Denver 2, né, que ele pega criança de 0 a 6 anos, as escalas Bayley 3, que já está em processo, já foi liberada a Bayley 4 também, que aí vai a criança até 42 meses. Temos o inventário Porter operacionalizado e o IDADE, que são de crianças até 6 anos, ou seja, eles pegam a primeira infância, que eu acredito ser boa parte do nosso público. Então, a gente vai saber nessas triagens como está o desenvolvimento dessa criança. Eles pegam várias áreas de desenvolvimento e a gente consegue ter um perfil para saber onde melhor atuar. Sabendo desse perfil de desenvolvimento, a gente começa a aplicar escalas e testes específicos que vão trazer resultados muito bons para a terapia ocupacional. Porque, assim, na escala de desenvolvimento, tem questões de comunicação, tem questões de comportamento, tem questões de socialização, em que outros profissionais vão estar tendo a sua função. Então, a gente pegar os testes específicos nossos vai garantir que nós, enquanto terapeutas ocupacionais, que a gente consiga dizer assim, olha, dentro da minha prática, esse são o objetivo por conta dessa demanda. Se a gente não souber exatamente o que a gente está procurando, a gente não vai conseguir ter uma prática efetiva. A gente não vai conseguir ter sucesso na nossa intervenção. Tá? Então, algumas escalas específicas, como perfil sensorial 2, a medida de processamento sensorial, a COPM, a CIF, a MIF, PED, dentre outras que auxiliam nós enquanto terapeutas ocupacionais. Não, digamos que não existe uma avaliação, exceto o EASY, que é a escala a avaliação de integração sensorial, que é para nós terapeutas ocupacionais, mas dentro de outras escalas de desempenho, tem comportamentos que são próprios nossos, como as questões de autocuidado, que aí vem as ABDs, que aí muitos profissionais dizem, fazer autocuidado, fazer AVD, estou invadindo a TO, aí a TO diz, você está invadindo minha área, mas a gente tem uma particularidade muito importante, que é uma ferramenta incrível para poder utilizar nessas horas, vocês vão ver daqui a pouco qual é. E aí, essa ferramenta importantíssima é o nosso terceiro passo, terceiro ponto, que é a análise da atividade. Então,
ela é o ponto norteador da nossa prática. Se a gente não faz análise da atividade, a gente não sabe o que a gente vai intervir. Em que a gente vai intervir, porque a gente não fez, a gente não sabe exatamente o que quer. Então, vamos nos apossar dessa análise da atividade para que a gente possa ter uma segurança na nossa efetividade, no nosso trabalho. Tá? Então, a análise da atividade, segundo Medeiros, não é conversa de agora, é conversa que vem há muito tempo. Todos nós conhecemos que precisamos fazer a análise da atividade, porém, isso não é posto em prática. E aí a gente se perde. A gente não usa essa ferramenta importantíssima. Então, diz que o terapeuta ocupacional, ao realizar a análise da atividade, dirige a observação para uma dada ação humana, já que a intencionalidade é reconhecer os elementos e as características tais que possam definir a sua utilização ou não em sua intervenção clínica. A gente costuma ver a coisa muito grande, a atividade, a ocupação como um todo, e esquece de ver as etapas menores dessa ocupação. O que eu consigo, nesse pequeno, transmitir isso para uma coisa maior? Transmitir isso para que ele projete no meu objetivo maior. Então, a gente tem que analisar essa atividade para compreender os fenômenos que são provocados nesse sujeito dentro da execução da atividade, para a gente poder proceder à sua exclusão e substituição de alguns elementos que possam estar interferindo no desempenho satisfatório dessas atividades. Então, a gente pode fazer a manutenção desses elementos e aí condições para adaptar ou não, porque senão a gente vai ficar num seara, num deserto, pensando milhões de coisas e não foca no que a gente tem que focar, que a gente não fez adequadamente a análise da atividade. Quando a gente está pensando na análise da atividade, a gente tem essa esfera nova do domínio e processo da TO, onde nós temos os fatores do cliente, a ocupação, os contextos, padrões de desempenho e as competências de desempenho. Para a gente, isso é o macro, isso é o amplo. Porque o que é que a gente, o alvo nosso é alcançar saúde e bem-estar e a participação do nosso paciente nas atividades que ele se envolve nas suas ocupações, não é isso? Mas para isso a gente precisa ir aumentando, trazer uma avaliação, uma intervenção, resultados, mas a gente tem que levar isso para todas essas esferas, que é os fatores do cliente, ocupações, contextos. Então isso vai cada vez tomando formas maiores. Mas a gente precisa estar bem focado no nosso papel e no que a gente está avaliando, e no que a gente está intervindo. Então, a gente não pode sair dando tiro no escuro. Precisa utilizar muito bem essa ferramenta chamada análise da atividade. E aí, essa análise da atividade, existem 3 formas da gente colocar ela em prática. Existe a análise da atividade voltada para a tarefa, ou seja, quais são as habilidades que geralmente são necessárias para a execução dessa tarefa específica. Qual o significado cultural dessa tarefa para esse cliente? Qual o significado dessa execução na vida desse cliente, dessa faixa etária? Então, como é que essa atividade poderia ser usada terapeuticamente? Então, a fazer a análise da atividade voltada para a tarefa, a gente está utilizando a tarefa em si. É o que a gente está considerando como a tarefa vai para outros âmbitos. Na análise da atividade voltada para a teoria, então como que determinada teoria define a função, a disfunção, a alteração. Porque a gente sabe que existem muitas teorias, muitas abordagens, e aí alguns termos de uns são diferentes de termos de outros, que às vezes querem dizer a mesma coisa, mas porém estão escritos de forma diferente, e a gente tem que entender
como que dentro dessa abordagem eu consigo fazer a análise da atividade. O que é uma disfunção dentro dessa abordagem que eu sigo? Então, quais são as propriedades da atividade nessa perspectiva teórica, dentro dessa abordagem? E como que essas atividades podem ser graduadas e adaptadas de acordo com essa abordagem que eu estou seguindo, com essa teoria que eu me sinto confortável e à vontade em seguir. E a análise da atividade voltada para o indivíduo. Essa é a maior de todas. Porque, assim, as anteriores, elas funcionam muito bem no campo da pesquisa científica, e a gente vai fazer uma análise daquela tarefa para poder ter variáveis. Ou então a gente vai poder ver aquela análise da atividade dentro de uma teoria para poder também ter variáveis. Agora, quando a gente faz uma análise da atividade voltada para o indivíduo, aí a gente está no campo prático. A gente tem que saber quem é essa pessoa, a gente tem que saber quais são as atividades que são importantes para ela, como que essas atividades podem ser utilizadas para atender os objetivos dessa pessoa e como que o contexto que ela vive influencia na escolha e na execução dessas atividades. Então, se a gente pega, faz um acolhimento bem feito, faz uma avaliação bem feita e vai pegar todas aquelas queixas, fazer a análise daquelas atividades, pensando nesse indivíduo, em seus contextos, em suas capacidades, em suas habilidades, a gente vai ter muito mais facilidade em ver do que ele precisa do que pontos a se perder, digamos assim, que a gente às vezes pensa tão grande, não faz a análise direito e se perde. Então, isso que eu quero que vocês não façam, que é se perder. E aí, o formato da análise da atividade e das ocupações tem muitas etapas, mas que isso só é complicado no começo, quando a gente não tem essa prática de fazer. Mas quando a gente tem, isso vai se tornando cada vez mais fluido, cada vez mais tranquilo. Então, fazer a descrição da atividade, quais são os objetos utilizados e as suas propriedades, as demandas de espaço que eu tenho para executar essas atividades, quais são as demandas sociais que exigem para a execução dessas atividades, a sequência, a regulação temporal e quais os padrões de satisfação ou de desempenho que a gente precisa, quais são as habilidades necessárias, e aí essas a gente consegue ter ações observáveis, a gente consegue ver se, na hora que a pessoa está fazendo a ação, se a gente tem um padrão bom de desempenho, se ela tem a habilidade suficiente para executar, tá? Quais são as funções e estruturas corporais necessárias. Então, a gente vai ver se essa criança, se essa pessoa tem uma condição corporal, por exemplo, que favoreça só a criança pegar algo muito alto. E aí ela não vai alcançar. Então, a gente vai ter que criar mecanismo de planejamento motor para que ela consiga colocar algum suporte ou então solicitar ajuda para poder buscar esse item lá em cima. Então, tem que levar em consideração tudo isso. Quais são os riscos também para a segurança dessa criança? Então, quando se dizem, terapeuta ocupacional vai fazer integração sensorial, e aí sai botando o menino em balanço, em rede de lycra, mas não sabe usar. Então, é um perigo para essa criança. O risco de levar uma queda, e a gente sem saber exatamente o que está fazendo, é muito alto. Então, ter dentro da nossa atividade quais são os riscos que a gente pode evitar, né? A adaptabilidade para promover a participação. Então, às vezes, a gente fica preso ali no que a gente quer e não consegue fazer uma adaptação da atividade que favoreça essa participação. E aí a criança acaba se desmotivando e não quer executar, mas quer procurar outra coisa. Então isso pode acontecer. E a gradação. A gente vai oferecendo os desafios na medida certa, porque se a gente for oferecer tudo que a criança já sabe, a gente pode não conseguir outras coisas, outros ganhos. Então a gente vai oferecer o que ela sabe e colocando sempre alguns desafios para que ela consiga trabalhar tudo que ela precisa de uma forma organizada e sem se desmotivar. Então, são pontos essenciais para que a gente consiga
ter uma análise da atividade bem feita. Partindo da análise da atividade, a gente consegue ver agora o planejamento terapêutico ocupacional, que muitas pessoas... Divide em fases, em partes. Vai, o cara que você gostou dele, Guaraná? Muitas pessoas acabam querendo fazer uma intervenção sem planejar, sem analisar a atividade, fazendo uma avaliação de qualquer jeito e trazendo para vocês esses pontos, um por um, a gente tem a certeza maior de que vai conseguir chegar no nosso objetivo o mais tranquilo possível e que vai ter resultados que a gente vai conseguir ver e não vai se frustrar. Então, o planejamento terapêutico ocupacional, ele é uma quarta etapa. Uma etapa após a gente acolher, a gente avaliar, a gente fazer a análise das atividades que estão em falha diante da avaliação, diante da queixa. Tá? Então, aí sim a gente consegue planejar o que a gente vai fazer. Porque se a gente não fizer esse percurso anterior, nosso planejamento pode ficar mais vazio, pode ficar com uma função que vai deixar a gente perdido. Então, muita gente diz, eu não sei como fazer um planejamento. Eu não sei o que é que eu vou trabalhar. E a gente vai ver agora o passo a passo de como que isso funciona. E como que isso faz funcionar a nossa engrenagem, botar todos os pontos aqui que podem acontecer. Então, no modo como eu faço a estruturação do planejamento terapêutico, tem um checklist desse planejamento terapêutico com a identificação do paciente, né? A gente precisa saber quem é a criança que a gente está trabalhando, qual é o meu objetivo terapêutico geral. A gente fica pensando em N coisas e acaba perdendo esse objetivo geral. De onde que a gente vai tirar esse objetivo geral? Da queixa do paciente e da análise da atividade. Então, essa análise da atividade, vocês vão ver que é importantíssima para que a gente consiga preencher essas lacunas, esses requisitos de um bom planejamento. Então, identificar os pontos fortes e as dificuldades de participação dessa pessoa, dessa criança. Quais são as metas terapêuticas para ela? E quais são os objetivos específicos de cada meta? Isso que a gente vai conseguir ir destrinchando para ficar mais fácil. Qual é o prazo de execução? Quais são os métodos, as técnicas e abordagens? Os recursos e o resultado que se espera. Então, esse é o checklist do planejamento terapêutico, que a gente vai ver eles agora. Então, na identificação, o COFITO ele recomenda uma lista de questões que podem estar na identificação desse paciente, tá? E aí a gente consegue colocar nome, data de nascimento, filiação, profissão. Porque, por exemplo, eu trabalho aqui no interior e às vezes chegam famílias que não têm tanto conhecimento. Então, não adianta eu falar muito difícil que eles não vão entender. Então, a gente saber realmente como que é essa escolaridade, como que eles enxergam as coisas e o que é que eles conseguem absorver daquilo que eu posso falar para eles sobre o desenvolvimento e sobre os procedimentos para a sua criança. Então, leve em consideração gênero, estado civil, crença e religião, etnia, orientação sexual, profissão, os endereços dessa pessoa, para a gente poder conseguir saber, conhecer um pouco melhor. E isso aqui a gente consegue coletar lá na entrevista e na anamnese, tá? Então, a gente, quando for para montar o planejamento, a gente já tem essas informações. Como eu falei, o objetivo terapêutico geral, ele leva em consideração a queixa principal dessa pessoa. A queixa principal que esse paciente nos trouxe. Por quê? Porque se ele nos procurou para aquela dor, é nela que a gente vai focar nesse primeiro impacto. É esse o objetivo nosso. Depois podem surgir outros objetivos, mas esse primeiro objetivo é essa queixa maior desse paciente.
Então, a gente não ficar criando objetivos nossos, onde, na realidade, aquela criança está precisando de outra coisa. Não é o que a gente quer, é o que é significativo para ela, para a família dela, para o contexto onde ela vive. Então, o objetivo terapêutico geral foca na queixa principal do paciente, naquela dor que ele traz e espera que você ajude a resolver. Depois a gente vai elencar quais são os pontos fortes dessa criança, quais são os desafios que ela enfrenta em sua participação, quais são os comportamentos que ela apresenta ou as dificuldades que ela apresenta que está dificultando essa participação no desempenho ocupacional dessa criança. Então, a gente, desde a entrevista, a avaliação, a gente vai saber, vai conhecer essa criança a ponto de identificar seus pontos fortes. Então, a gente tem que parar de pensar em pontos de dificuldade, porque senão a gente fica muito preso na dificuldade e acaba perdendo tanta coisa boa que essa criança pode apresentar. Então, vamos fazer isso direitinho, elencar ponto por ponto. E aí a gente vai ver a meta. Já o objetivo e a meta. A meta anda junto com os objetivos. Então, elas são tarefas específicas para a gente alcançar os objetivos. Então, elas são temporais e tem um prazo específico para acontecer. Então, a gente tem uma meta que é, como eu digo, pegar o pequeno, tá? Para a gente conseguir alcançar um objetivo maior. A gente conseguir alcançar um objetivo geral. Então, quando as metas são atingidas, a gente consegue alcançar os objetivos maiores. Porque a gente vem trabalhando desde as coisas mais básicas, as coisas menores, com a preocupação menor, e quando formos ver, o objetivo geral foi alcançado. Então, a gente às vezes pensa no grande e acaba se complicando. Então, a diferença entre o objetivo é que ele é o nosso alvo, nosso ponto maior que a gente pretende alcançar, e as metas é a especificação desse objetivo. Então, se a gente vai de pouquinho em pouquinho, a meta ela é pouco e a gente consegue muito. Então, o objetivo é o que a gente quer alcançar e as metas estipulam os passos e os prazos para a realização desses objetivos, tá? Desse objetivo maior. Pensando assim, a gente vai conseguir ver os objetivos específicos de cada meta, que a gente já tem quase pronto, porque nós fizemos o quê na etapa anterior? A análise da atividade. Então, a gente vai ter atividades que são menos complexas do que o objetivo geral, mas que ela contenha os elementos basais. O que são esses elementos basais? São as habilidades necessárias para a execução das tarefas que faça a gente conseguir alcançar a meta desejada. Então, o que é possível nessa meta pequena? Quais são os elementos que essa criança precisa, as habilidades que ela precisa executar, que ela precisa ter perfeita para poder manter-se na execução fluida, contínua da atividade. Tá, essa criança precisa de coordenação motora, essa criança precisa da percepção visual, essa criança precisa de regulação sensorial. Então, esses são os elementos basais, elementos anteriores. Então, quando está escrevendo uma meta, a gente não coloca assim, a meta é melhorar a coordenação motora. A meta não, o objetivo é melhorar a coordenação motora. O objetivo geral não é assim. Esse é um objetivo específico. Por quê? Porque você quer ao melhorar a coordenação motora, para quê? A gente bota para a meta. Porque nessa meta, quando a gente melhora e alcança ela, a gente vai querer para quê? Qual é o objetivo maior? Então, a gente pensando dessa forma, o resultado vem. Dá um pouco mais de trabalho pensar, dá. Mas o nosso papel é fazer a criança funcionar. É ali para aquilo mesmo. A gente tem que pensar, porque se a gente não fosse para aquilo, a família não precisaria nos procurar. Não é isso? Porque ela não sabe que tem esse conhecimento para poder fazer isso, somos nós. Então, foco no objetivo, tá?
E o objetivo tem que ser a queixa do nosso paciente, porque aquela dor para ele é significativa para ele e a gente precisa dar um jeito de organizar ela. Para facilitar, para organizar uma meta, a gente tem que ter, ela tem que ser é um método SMART, tá? Que ele não é da saúde, foi criado para organizações, para empresas, mas que a gente consegue entender como criar uma meta. A gente consegue entender como que isso se dá e como que fica mais claro para a gente poder andar no caminho visível. Então, a meta ela tem que ser específica, bem definida, clara e não pode ter equívocos. Então, a gente vai escrever uma meta dizendo exatamente o que a gente quer. Não precisa ficar falando difícil. Se você entende o que você está escrevendo, beleza. Mas quem tem que entender também é a família. Então, vamos escrever uma meta muito específica, exatamente o que a gente quer, sem arrudeios, tá? Sem dar voltas para explicar algo que pode ser falado diretamente. Ela tem que ser mensurável, que aí é o ponto onde a gente perde muito, é em não mensurar esses resultados. A gente não consegue dizer, saiu de 1 para 2. A gente sabe, evoluiu. Evoluiu o quê? Evoluiu quanto? O que foi que aconteceu? E a gente não consegue ter critérios para mensurar, porque a gente não faz isso. Então, a gente precisa fazer, tá? Então, critérios bem definidos para medir esse progresso. Medir esse progresso, por exemplo, se a gente pega uma avaliação como o PED, o PEDCAT, vai estar lá comportamentos que a criança deveria estar executando para a idade e ela não está, por exemplo. E aí, a partir da nossa intervenção, essa criança passa a acompanhar, a atingir um nível de desempenho compatível com a sua faixa etária. Então, a gente conseguiu perceber, por uma avaliação, quanto que ela evoluiu. A gente consegue mensurar isso, sabe? Então, tem que ser mensurável, mas também tem que ser atingível. Não pode ser uma coisa impossível de alcançar, tá? Então, a gente, quando delimita algo atingível, que a gente sabe que dentro daquele espaço de tempo a gente vai trabalhar para conseguir. Por isso que eu digo, vamos fazer coisas pequenas. Não quer dizer que a gente vai estar diminuindo o nosso trabalho. Pelo contrário, se a gente consegue ter metas menores e atingir elas, a gente vai conseguir muito mais sucesso no objetivo maior, que é o nosso objetivo geral. Tem que ser realista, tá? Então, tem que ser realista, tem que ser relevante para essa pessoa, porque não adianta a gente criar atividades que são muito tecnológicas, por exemplo, e nossa criança não ter esse acesso na vida dela. Não adianta a gente pensar em instrumentos muito elaborados se essa pessoa não vai dar conta. Então, a gente tem que criar sempre algo realista, algo relevante, que faça sentido para essa pessoa estar executando. Senão, a nossa intervenção pode ir por água abaixo. E tem que ser oportuna. Então, tem que ser no tempo certo. Então, como eu digo, uma meta, ela tem um tempo para ser executada. Porque esse tempo vai fazer com que a gente pense e repense se a estratégia está dando certo ou não. Então, se a gente tem um prazo de tempo definido, a gente vai correr atrás. Como eu costumo dizer, a gente tem dificuldade em elencar prioridades para gerir nosso tempo. Então, a gente diz, eu precisava de 72 horas para dar conta do meu dia. Mas se você tivesse 72 horas, você iria acrescentar mais coisas e não iria dar conta do mesmo jeito. Então, a gestão do tempo nessa questão de metas é muito importante na nossa vida também. Então, a gente tem um prazo claro. Então, eu tenho 3 meses para alcançar essa meta aqui. Então, as atividades vão ser intensivas, vão ser bem aprofundadas nessa meta, para que a gente consiga esse objetivo, tá? Então, o método SMART, ele consiste em fazer com que a gente escreva bem uma meta, para a gente atingir nossos objetivos. Então, ele é um método interessante não só para a gente estabelecer as metas, mas para a gente tornar realmente os nossos objetivos realizáveis. Como eu digo, do pequeno para o grande. Como diz minha mãe, de grão em grão, a galinha enche o pau. Né? Então,
a gente vai de pouquinho para poder... a gente vai conseguir ter o nosso caminho mais fácil para seguir, quando temos uma meta clara e bem definida. Então, depois de definida essa meta, feita tudo direitinho, passo a passo, a gente precisa estabelecer um prazo, né? Porque, como eu já disse, o prazo ele é muito importante para que a gente tenha um objetivo bem delimitado. Ele tendo data de início e data de fim. Porque se a gente não tem uma data de fim, fica algo aberto. E algo aberto a gente não consegue se preparar e não consegue oferecer e demonstrar um resultado naquele tempo. Não consegue pensar em novas estratégias dentro de um espaço de tempo compatível. Então, quando a gente tem um prazo concreto a cumprir, a nossa intervenção se torna mais efetiva. Um exemplo, assim, fora da nossa clínica é, por exemplo, a gente tem TCC para entregar. Então, tem gente que só entrega no último instante, tipo, se é para entregar até as 23 horas e 59 minutos, pronto, essa pessoa vai entregar até lá. Porque ela tem aquele prazo. Agora, se está algo assim, pode ir entregando, então a pessoa vai passando e não entrega. Né? Então, estabelecer os prazos de execução é fundamental importância para que a gente possa mantermos concentrados e com foco no que a gente está intervindo. Senão a gente vai ficar perdido sem saber o que fazer. Usualmente, os objetivos são definidos com essas metas de curto, médio e longo prazo. Aí diz, meu Deus, o que é que eu coloco numa meta de médio prazo e de curto prazo? Geralmente, eu utilizo, como eu falei, a gente vai de passos curtos até atingir um passo longo. Uma meta, por exemplo, de longo prazo seria o nosso objetivo maior, digamos, o objetivo geral seria o nosso longo prazo. Mas aí se a gente vai de 3 meses, de 6 meses, pegando a mesma meta e colocando objetivos quantificáveis menores ao passo que a gente caminha, a longo prazo a gente consegue. E no curto a gente consegue ver a estratégia que está dando certo ou não. Então, tudo isso bem delimitado, a gente consegue colocar metas de curto, médio e longo prazo, de uma forma que vamos atingir tudo de uma forma bem legal. Então, Jânio, quais as abordagens, os métodos e a técnica que a gente vai usar? Peraí. A partir da nossa avaliação bem feita, tá? Seguindo todo esse passo, temos um perfil de necessidades e de demandas do nosso paciente. Então, dentro do nosso rol de formação, podemos escolher qual abordagem, método e técnica irá ajudar o nosso paciente de forma mais efetiva. Por exemplo, hoje o mercado, quando se trata de falar em desenvolvimento infantil, tem muita gente que parece que só vê as questões de autismo. E aí, dentro desse mercado de autismo, todo mundo quer que faça-se aba, aba e aba. E aí chega o pobre do terapeuta ocupacional que quer trabalhar de uma outra forma, mas ele é exigido que tenha aquele aba. E aí, ou então, tem TOs que só quer fazer se for integração sensorial e só trabalha se for nessa linha de integração sensorial. Tá errado? Não. Todos nós escolhemos abordagens em qual nos identificamos. Se essas abordagens estão amplamente difundidas, amplamente com resultados, por que que a gente vai ficar criando brigas em utilizá-las? Nós vamos utilizar a que a gente acredita, a que a gente tem afinidade, porque ela vai dar resultado. Porque ela já deu resultado e ela é cientificamente comprovada, então a gente vai dar resultado utilizando a nossa abordagem. Então, não fiquem naquela neura de dizer, eu tenho que fazer o curso A, B e C, porque senão eu não vou conseguir. Você vai fazer o curso que você se identificar. Eu me identifico com integração sensorial, então eu vou fazer integração sensorial. Não, eu me identifico com psicomotricidade. Então você vai fazer psicomotricidade. Beleza, vai funcionar também. Porque cada abordagem tem um olhar diferente.
e tem uma forma de execução, às vezes, parecida, mas o objetivo é diferente. Então, não fiquem pensando que você vai precisar estudar milhões de coisas. Estudar é sempre bom, mas a aplicação a gente vai no que a gente se identifica. Então, a gente vai poder utilizar colocar dentro do nosso planejamento qual é a abordagem que a gente vai utilizar, dependendo da demanda da criança, dependendo da nossa formação para aquilo. E quando a gente faz uma abordagem bem feita, a gente consegue ter um bom resultado. Ai, meu Deus, e o que é que eu vou usar? Cada abordagem tem recursos que, digamos, são mais usuais em suas aplicações. Então, dependendo da abordagem que você escolher, vão ter alguns equipamentos, vão ter alguns brinquedos, vão ter algumas formas de trabalhar que vai lhe garantir intervenções dentro daquela abordagem. Então, a utilização desses recursos são flexíveis e suscetíveis à mudança, né? E assim, a gente pensa em tudo, como é que vai ser e tal, mas a nossa criança não escolhe aquilo. E quando ela não escolhe aquilo, é meio que quebrar nossas pernas e dizer, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu planejei aquilo ali. E aí a nossa criança ela tem esse poder de escolha dentro da nossa intervenção. Porque ela com esse poder de escolha, ela se sente mais motivada e a gente consegue atingir nossos objetivos. Então, não fique tanto preso aos recursos. Os recursos, eles são para trabalhar a nosso favor. E não a gente ficar preso ao recurso. Ah, meu Deus, só vou conseguir se eu tiver recurso tal. Não, a gente consegue fazer, a gente tendo em mente o nosso objetivo, a gente consegue trabalhar com os recursos que forem disponíveis. Porque, como boa parte de nós sabemos, existem lugares que a gente trabalha que a gente não tem o recurso suficiente. E tem que fazer, como de irmã, das tripas coração para poder fazer o negócio funcionar. Então, a escassez de recurso é um desafio constante nas nossas vidas. Porque na nossa profissão, as pessoas não entendem exatamente o que a gente está fazendo, não entendem exatamente por que determinado brinquedo, determinado recurso é importante e acaba por não saber o que colocar para a gente trabalhar. E a gente que lute para estar sempre informando e dizendo o que é que a gente precisa. E aí, como é que a gente vai mostrar esses resultados? Esses resultados têm um instrumento que vem sendo utilizado bem amplamente dentro da terapia ocupacional agora, que também não é algo só da TO, tá? Mas ele vem sendo para que a gente possa conseguir estabelecer resultados e mostrá-los, que é a escala GAS, que é a escala de alcance de metas. Então, a gente vai ter nela um critério para dizer se o resultado foi bem sucedido ou não do nosso acompanhamento. Então, essa é uma meta que é em acordo com o paciente, com a sua família e nós terapeutas. Por quê? Porque aquilo vai fazer significado e sentido para ela. E aquilo, ó, lembra do objetivo geral? O foco, a queixa que ela trouxe? Então, a gente vai estabelecer as metas de acordo com o que essa família precisa e junto com ela. Ela diz, isso para mim não tem tanta importância. A gente vai para outra coisa. Então, antes do início da intervenção, a gente faz esse acordo e elenca essas metas, tá? Para que todos nós tenhamos uma expectativa realista que provavelmente será alcançado e esteja acordado que vale a pena lutar por aquilo. Porque se às vezes a gente cria um objetivo e a família não tem conhecimento, ela não vai nos ajudar. A gente está com a criança 1 a 2 horas por semana e a família está o resto do tempo, né? Então a gente precisa que ela entenda esse processo, entenda esse papel também, tá? Então, nessa escala, cada meta é avaliada numa escala de 5 pontos, com o grau de realização capturado em cada meta. Então, a gente coloca aqui o que a gente quer esperar, que a gente espera, seja no 0. Eu quero que ele faça determinada coisa. É no 0, para essa escala. E se ele fizer além, aí ele sobe mais algumas escalas, vai de 0 a 2. Se ele ou for muito lento dentro daquele prazo que a gente estabeleceu, ou ele não for, ele vai ficando escalas abaixo, tá? E eu fiz uma adaptação dessa forma de gerar resultado, que para mim faz mais sentido e fica mais
mais suave e mais leve para as famílias. Então, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco uma adaptação que eu fiz, como eu entendi da primeira forma e como eu acho que é mais legal de fazer. E aí a gente viu todo esse planejamento. Tudo tem que ter dentro desse planejamento, tá? Mas a gente tem que se focar principalmente nos nossos objetivos, metas e objetivos específicos. Então, vamos para o passo 5, que é a intervenção terapêutica que a gente precisa fazer, tá? São de diversas formas, diversos tamanhos, diversas cores. É uma alegria fazer a intervenção, tá? Então, a gente pode estar com a criança numa mesa, pode estar com a criança nos balanços, pode estar com ela no chão, pode ter recurso, pode ter várias crianças. Então, a intervenção terapêutica ocupacional, ela vai muito de acordo com a demanda, com a criança, como que isso vai favorecer, como que isso vai ser benéfico e motivador para essa criança. E de acordo com a nossa abordagem. Então, dentro da abordagem que eu sigo, determinados equipamentos são mais importantes, eu vou precisar utilizá-los, eu vou conduzir a intervenção de determinada maneira. Então, às vezes a gente fica, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí você tem que voltar às casas aí e pensar, eu preciso da minha base de abordagem. E se você não souber, você vai continuar perdido. Então, eu preciso de balanço. Então, você precisa de balanço para quê? Você é da integração sensorial? Não, é porque eu não gosto. Então, um balanço sem conhecimento para utilizá-lo vai ser só mais um balanço e você pode não se aproveitar dele para ganhos e para resultados, tá? Então, a intervenção, ela se torna o ponto em que a gente não tem, digamos que, um controle total. Porque a criança precisa estar motivada, então ela precisa chegar no setting terapêutico. Ela vai dar as coordenadas e a gente vai guiando ela para os objetivos que a gente precisa. Não quer dizer que a gente vai deixar a criança fazer o que ela quer, mas utilizar daquilo que ela escolheu para participar de forma eficiente. Então, tem um paciente que ele gosta muito de carro. Então, se eu deixar um carro com ele, ele faz tudo o que eu quiser. Mas se eu ficar tirando o carro e não colocar mais carro, ele não vai querer fazer as atividades. Então, a gente precisa utilizar desses artifícios, desses fatores motivadores para fazer a nossa intervenção ser muito melhor, muito mais lúdica, muito mais motivacional, muito mais efetiva, tá? Então, não fiquem preocupados. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Sabe o objetivo? Então, a criatividade do TO é algo incrível. Todo mundo, quando fala em criatividade, já lembra mesmo de nós, terapeutas ocupacionais. Então, isso, vocês vão tirar de letra. E os resultados. Como a gente vai colocar esses resultados? Como a gente vai mostrar esses resultados? Lembra que o GAS tem uma forma de seguir. E eu adaptei ele para uma forma que eu me sinto mais confortável e organizado para mostrar ele para a família, mostrar os resultados. Que nessa versão que eu fiz, o que antes seria o meu ponto de partida, o meu ponto a ser atingido no zero, imagina só, você está lá com uma dificuldade e aí você galga, faz a intervenção e a sua criança chega num zero. É meio frustrante, porque um zero representa algo muito neutro. Mas se você usa esse zero como o ponto de partida, então minha criança chegou aqui. Ela chegou, melhor, desse jeito. Então, como ele chegou, é o zero. É para mim o ponto de partida. E aí eu vou lutar para resultados melhores. Eu vou intervir para resultados melhores. Se naquele período eu não conseguir resultados melhores, pelo contrário, ou eu fiquei estagnado, ou eu regredi, porque as estratégias não foram as melhores. Então, a gente vai e muda. Mas essa adaptação de fazer sempre crescente, até para a gente é mais motivacional. Imagino para a criança, para a família, né? Então, a gente consegue mostrar esses resultados de como o meu paciente estava quando chegou para mim, o que ele consegue fazer, o que ele conseguia fazer quando chegou.
Então, o que é que ele agora está conseguindo fazer? O que é que eu consegui elevar em suas habilidades que ele agora consegue fazer? Então, essas perguntas precisam ser repassadas e de forma clara que a família entenda, trazendo sempre a dificuldade funcional, que é a dificuldade visível para a família, e, e o ponto positivo da evolução. Se ele não conseguia vestir uma meia, ele agora consegue vestir uma meia. Se ele não conseguia levar a comida até a boca, e ele consegue agora, é isso que tem que ser mostrado. Ele melhorou a coordenação, não sei o quê, mas para quê? A família quer saber o funcional, ela quer saber o que é que está acontecendo, o que ela vê. Essas outras coisas atrás, somos nós que vemos porque a gente estudou para isso. Mas a família ela quer ver a parte funcional, a parte efetiva da coisa, tá? E aí a gente pode mostrar isso em formas de gráficos, que as famílias adoram, que é muito bonito. Você vê um gráfico de, essa criança, ela, nessa habilidade, tem avaliações que já tem gráficos prontos e a gente pode usar essas reavaliações para ver se a criança conseguiu essas habilidades, esses comportamentos descritos. Então, no gráfico ele não conseguia, agora ele consegue. De tantas tentativas, de tantas sessões, ele não ia conseguindo e agora ele consegue em determinado número de vezes fazer esse comportamento. Isso é legal, as famílias gostam. E também, esses resultados devem ser o mais claro possível. Então, a gente pode botar em gráfico, a gente pode botar em tabela, mas a gente tem que dizer o que fazia e o que faz agora. Porque é o que a família precisa saber, o que ela quer ver realmente. Então, gente, não existe fórmula mágica, tá? Não existe. Existe um trabalho bem estruturado, bem elaborado e bem realizado. Porque a gente não pode ficar fazendo a nossa terapia, nosso processo de qualquer jeito. E quanto mais a gente faz de qualquer jeito, menos a gente ganha o reconhecimento devido. A gente fica sempre perdido. Outros terapeutas, não terapeutas ocupacionais, como fono, psicólogo, físio, etc., vão ganhando louros às custas daquilo que a gente trabalhou. Mas por quê? Porque a gente não conseguiu dizer o motivo de estar trabalhando determinadas habilidades na vida funcional, o impacto disso na vida funcional dessa criança, no desempenho dessas ocupações. Tá? Então, isso é um trabalho que inicialmente a gente diz, eu não tenho tempo. Mas aí você vai tentar aproveitar melhor os seus tempos para poder ir dando conta desses requisitos, para poder manter uma prática bem efetiva. É fazer o passo a passo. Não tem outro caminho, porque a gente não pode pular etapas. Quando a gente pula etapas, requisitos ficam faltando. Requisitos para as etapas à frente fica faltando. Então, não podemos pular etapas. Certo? Então, espero ter conseguido trazer para vocês essas questões de o passo a passo, de como ter uma visão diferente e como que a sua prática vai melhorar a partir dessa sistematização da prática clínica, certo? Então, essa foi o nosso módulo central. Esses são os passos que a gente precisa percorrer para estar bem, para atender melhor e fazer com que a nossa prática seja mais efetiva, que o nosso raciocínio clínico melhore. Então, quando a gente diz, eu preciso de um raciocínio clínico. Então, se você seguir o passo a passo, o seu raciocínio vai melhorar, porque você vai estar vendo do começo esse processo. Não adianta ficar querendo um raciocínio vindo, sabe Deus da onde, se você não fez os requisitos anteriores. Então, a gente vai começar a pensar diferente. Espero que vocês tenham pensado, estejam pensando diferente, tá? E aí, gente, nesse sentido, eu pensei. Eu pensei que eu fiz em outras oportunidades dois
2 grupos de estudo que me gerou uma alegria em participar dele. Me gerou um contentamento e uma angústia ao mesmo tempo, que é a necessidade que nós temos de estarmos juntos, participando, entrando em contato com outros terapeutas, para poder a gente melhorar a nossa prática e melhorar a nossa entrega, o nosso resultado. Então, vocês se identificam com essa necessidade de mostrar o resultado, com essa necessidade de melhorar a sua prática? Se você se identifica com isso, eu tenho uma proposta para vocês. Eu tenho esse clube, eu pensei nesse clube de estudos. Por que um clube? Porque é um lugar que vamos estar em constantes encontros, em constante aprendizado. E aí nele, a gente vai poder estar sempre se atualizando, tirando dúvidas e mantendo a nossa prática de forma mais efetiva. Então, deixa eu apresentar para vocês esse clube, tá? Então, o clube de estudos é voltado para terapeutas ocupacionais e estudantes de terapia ocupacional que estão buscando se conectar e compartilhar suas experiências da prática clínica em terapia ocupacional infantil, com outros colegas de profissão no Brasil e também no mundo. Porque existem colegas terapeutas brasileiros que foram estudar fora do Brasil, que moram fora do Brasil e têm uma experiência legal para se compartilhar, para fazer a gente pensar de uma forma diferente em algumas práticas. E isso é o intuito desse clube, é trazer terapeutas para dentro, para que a gente esteja cada vez mais forte, cada vez mais numa prática organizada e tirando dúvidas. Que é sempre bom a gente parar e tirar dúvida e perguntar e dizer, e aí, meu Deus, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Me ajuda, porque eu estou dentro do processo e eu não consigo ver. Será que alguém fora desse processo consegue me ajudar? E aí esse é um dos intuitos maior que me veio depois que eu fiz os 2 grupos de estudo. Foi, assim, experiências muito boas e também das aulas que eu ministro, dos cursos que eu ministro, a parte da discussão, a parte de trazer a prática, de trazer um vídeo de um paciente, de trazer uma forma de condução. Isso é sempre a parte mais auge, digamos assim, é sempre o auge das aulas, dos cursos que as pessoas gostam. Então, assim, às vezes o conteúdo, a teoria pela teoria, a gente sabe, mas a gente não sabe exatamente como executá-la. E outro colega de profissão, apresentando a sua forma de executar, a gente começa a ter insights e pensar em como que isso vai acontecer, em como que eu posso fazer isso melhorar. Tá? Então, dentro desse clube, o que é que vamos ter? O curso completo sobre a prática clínica da anamnese aos resultados, que é esses 6 passos de uma forma mais aprofundada, tá? Então, passei aqui rapidamente esses 6 passos, mas a proposta do curso de prática clínica é aprofundamento nesses 6 passos. Então, não vai ser um dia só, vão ser alguns dias para a gente poder discutir, conversar mais, investigar, praticar, tá? Vão ter mini cursos mensais, então, todo mês, uma aula de um tema relevante para a gente poder estar sempre atualizado, estar sempre entendendo o que é que acontece. Às vezes a gente espera tanto por determinado curso e esse curso não chega, ou quando chega é muito caro, e a gente tendo conhecimentos prévios de determinadas coisas, a gente consegue melhorar a nossa prática. E esses cursos podem ser ou já gravados ou aulas ao vivo. Eu prefiro fazer aula ao vivo, porque eu converso diretamente com vocês e a troca fica mais rica, tá? Mas aí tem pessoas que não poderão estar
nas aulas gravadas. É melhor, não poderão estar nas aulas ao vivo, e aí vai ver gravado depois. Mas tudo isso vai ficar gravado dentro do clube. Todo mundo vai ter acesso. Todo mundo que participar do clube vai ter acesso a esses conteúdos, a todo esse conteúdo. A supervisão em grupo para a gente discutir casos de membros do nosso grupo, para a gente poder discutir casos reais. Então, eu posso trazer um caso para discussão. Outro colega pode trazer um caso para discussão. A gente conversa isso previamente para a gente poder preparar todo a apresentação do caso para a gente discutir e fazer com que nosso raciocínio clínico seja mais forte, seja mais efetivo e a gente consiga pensar de uma forma mais proveitosa. E a oportunidade da gente se conectar a vários terapeutas ocupacionais, como eu disse, do Brasil e do mundo, para a gente saber como é que acontece em outros lugares. Então, a gente tem contatos com esse... Uma coisa boa que a pandemia trouxe foi essa oportunidade da gente se conectar, uma oportunidade da gente estar próximo e conhecer outras realidades, porque a gente consegue ajustar, consegue trabalhar melhor com as tecnologias disponíveis. E a gente também vai ter o grupo exclusivo do WhatsApp para a gente poder estar perguntando coisas, estar trocando materiais, apesar de que muitos materiais também vão estar dentro da plataforma. Então, quem não viu no grupo do WhatsApp ou quiser mandar para mim, para que eu coloque lá, para que todo mundo possa ter acesso, também a gente vai fazer isso. Então, dar sugestões, tirar dúvidas, criar ainda mais conexões, que é isso que a gente precisa fazer para nos fortalecer, é criar essas conexões, tá? Então, como eu disse, eu tenho uma proposta para vocês. Coloca aqui no chat para mim, então fala o que, assim, vocês acham que pode ser tudo isso. Vocês, ai, meu Deus, lá vem Jane pensar numa coisa que vai ser o zóio da cara. Mas não vai ser, porque a gente precisa criar uma forma de estarmos atualizados sem tantos custos, porque muitos de nós, terapeutas ocupacionais, não somos remunerados da forma como deveríamos. E aí, às vezes, a dificuldade de acesso à informação se dá justamente por isso. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? A gente vai ver uma forma legal para todo mundo. Que são... Opa, como vai funcionar? A proposta digo já. A aula desse treinamento da prática clínica do curso completo vão ser ao vivo nos dias 4, 5, 6 e 7 de julho. Isso, Rosaíta. O clube são mensalidades a custo acessível, uma assinatura. Isso, exatamente. Essa é a proposta. Vou já dizer quanto é. E aí, para a gente começar o segundo semestre, já tendo o conhecimento para fazer. Lembra dos 6 meses que vocês disseram que eu podia perguntar? Então, a gente já começa agora, em julho, para em dezembro você perguntar de novo. E aí? E aí, como que eu vou... qual a nota que você vai se dar agora, depois de ter como estruturar sua prática, depois de ter várias aulas sobre temas que vão lhe ajudar a construir uma boa prática. Então, e outra, a gente vai ter momentos para discussão. Então, em um dia no mês, a gente vai conversar uma aula. Em um outro dia, no mesmo mês, a gente vai ter um grupo para discussão. Então, a gente vai ter muitos encontros. Vai ser algo muito enriquecedor para todos nós. A gente vai sair com bagagens, excelentes. Então, no dia 4, vai ser o primeiro módulo, o primeiro e segundo módulo, que é de entrevista, anamnese e avaliação, tá? Lembrando que é a terapia ocupacional infantil como um todo, mas a gente vai ter momentos para aprender muita coisa. O dia 5 é sobre análise da atividade, então vai ser um momento específico para a gente conversar e discutir sobre análise da atividade. Um outro vai ser uma parte do planejamento terapêutico ocupacional. Inclusive, eu já fiz um curso só sobre planejamento terapêutico, mas agora ele vem dentro desse outro arcabouço, que é o clube.
e um outro com a intervenção e os resultados. Como que a gente vai apresentar tudo isso? Então, a partir desse pontapé desse primeiro momento, todas essas aulas, inclusive essa, vai ficar na plataforma, que eu vou mostrar a vocês como que ela é, e vocês vão ter esse acesso, tá? E quem quiser rever essa aula, rever alguns pontos, também vai estar lá gratuitamente. Essa vai estar lá gratuitamente, e as outras vão ser para os participantes do clube, certinho? Então, vamos lá. É uma plataforma da seguinte forma. A gente tem aqui trilhas, que é o treinamento, onde vai estar todas as aulas de treinamento gravadas, tá? Vai estar a gente vai ter um momento ao vivo, mas elas vão ficar gravadas para quem não tiver visto. As master aulas, que são as aulas mensais, que aí pode ser um conteúdo já gravado, ou aula ao vivo, mas que vai ser gravada e ficar nessa parte também. E vamos ter uma outra parte que é para os grupos de estudo. Então, todos os nossos encontros de grupo de estudo vão ficar separados nessa outra playlist aqui, nessa outra trilha. Que eu coloquei trilhas para a gente poder dizer que a gente está trilhando um caminho. A gente está sempre em constante crescimento. E esse outro ponto aqui que é o Talkcast, que aí eu pensei em trazer terapeutas ocupacionais, em fazer entrevistas com terapeutas ocupacionais para eles falarem as suas práticas, mostrar para a gente como que acontece a vida real do terapeuta ocupacional. Então, vão ser entrevistas com outros terapeutas ocupacionais, falando de suas práticas, de suas dificuldades e, melhor ainda, dos seus resultados para a gente poder se inspirar. Tá? Então, tem todo um arcabouço pesado de fundamentação para a gente poder trazer isso para nós, para a nossa prática, porque eu sei que cursos e mais cursos são muito caros. E a gente sai de lá, só viu a teoria, não consegue fazer um link com a prática. E a gente trazendo terapeutas ocupacionais que vivenciam, que têm prática, que têm experiência, a gente consegue aprender muito, muito mais. E aí, a proposta é a seguinte. Então, eu vou falar a primeira, tá? Deixa eu só tomar água d'água. São 2 planos, tá? Então, o primeiro plano é um plano anual. Então, esse plano anual, se a gente for computar o valor de um curso e o valor de 12 aulas separadas, 12 encontros de supervisão para discussão de casos separados, a gente passa, assim, fácil, esse valor de 1.000 e tantos reais. E nesse plano anual, à vista, ele fica R$ 499. Ou então você pode dividir no seu cartão em até 12 vezes de R$ 49,90. Então, R$ 50 por mês para a gente poder estar se atualizando, tendo sempre contato com outros terapeutas, tirar dúvidas, melhorar a nossa prática. Tá? E aí, nesse plano, quem fizer o plano anual ainda tem um bônus. Quem fizer ele nos próximos 7 dias, tá? Que é a caneca. Então, vai receber em casa a caneca da TO e o planner para terapeutas ocupacionais. Então, é um planner que ele não tem aquela data, aquela marcação que a gente vai perder o planner quando acabar o ano. Ele é mais aberto e ele tem tudo que a gente precisa, desde planejamento semanal, balanço financeiro, com um pouco de como a gente escrever os nossos objetivos terapêuticos mês a mês. É um planner muito legal que eu utilizo para me organizar. Então, e é todo personalizinho para terapeuta ocupacional, tá? Então, assim, quem fizer esse plano anual vai ter direito a chegar na sua casa uma caixinha com esses 2 brindes, com esses 2 bônus, tá? E nós vamos ter também, quem achar que não tem agora, que está sem conseguir ter esse valor do plano anual, também vai ter o plano mensal, que aí vai ser também, de toda forma, vai ser acessível, tá?
mas aí isso vai vir mês a mês para você no seu cartão. Então, mas é também um valor muito acessível, que é de R$ 59,00 por mês. Então, esse valor vai vir todo mês no seu cartão, você vai estar participando do clube, tendo o acesso às aulas, o acesso ao grupo, o acesso a outros terapeutas, e isso a gente consegue facilmente, que às vezes a gente paga uma academia por um ano e não vai, então paga um mês e vai 2 vezes. Então, esse valorzinho é muito baixo em relação ao quanto que a gente pode aprender, ao quanto que a gente pode estar atualizado e desenvolver melhor as nossas práticas. Então, quem precisar de uma fortaleza para se sentir melhor na sua prática, vamos estar juntos nessa, tá? Com contato direto comigo e com outros terapeutas ocupacionais que podem e irão ajudar. E aí, essas são as nossas, a minha propostas para você que está me ouvindo. Vocês que ficaram até agora, que viram e que entenderam que é possível ter uma prática clínica organizada, porque é isso que a gente precisa enquanto terapeuta ocupacional. Eu digo que, até às vezes eu vou pegar um caso de supervisão e o TO está todo desorganizado, por isso que não consegue fazer um raciocínio. Então, eu consegui arquitetar, pensar, planejar uma forma disso, de evitar essa desorganização. É manter algo passo a passo. Deixar, como eu disse, a ansiedade em querer uma intervenção logo, para fazer algo planejado, onde essa intervenção vai acontecer de uma forma efetiva. Não simplesmente depois da anamnese já começar a intervir. Mas você vai intervir em quê se você ainda não sabe o que é que precisa? Você ainda não estudou a fundo aquela criança. Então, estou trazendo isso para vocês. Eu vou colocar no chat o link da plataforma, tá? Para vocês terem acesso. Eu vou mandar também no grupo do WhatsApp. Isso, para vocês terem acesso e vocês verem como é que ela funciona, tá? E aí vocês vão vendo direitinho. E aí, a Rosaíta colocou aqui, eu quero, onde é que eu assino? Então, eu vou mandar aqui no chat também o link da página que tem melhores informações e explicações de como vai funcionar o clube e as propostas de plano e tal. Então, vocês têm aí esse acesso, estão aí para vocês os 2 links, tá? Para você poder manter-se atualizado e a gente poder construir um clube de terapeutas ocupacionais melhores. Opa, okay. Então, eu gostaria agora de ouvir vocês, tá? Sobre todo esse processo da prática clínica. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam da proposta? O que é que vocês acharam desse modelo sistemático para fazer o processo da prática? Quero ouvir agora vocês. Quem quiser falar, pode ligar o microfone e a câmera para a gente se ver. Mandar no grupo do WhatsApp. Vamos lá. E aí, gente? Quem vai começar a falar alguma coisa? Rosaíta no grupo. Vou colocar assim. O que vocês acharam desse modelo sistemático para a gente conseguir trabalhar e fazer com que nossa prática seja efetiva? Eu achei maravilhoso. A forma como você conduziu, a forma como você separou, eu acredito que vai ser muito válido. E também essa questão da troca, né, que a gente pode ter com os outros colegas,
Porque às vezes a gente está tão envolvido no problema ali que a gente não vê solução e a pessoa vem de fora e não, por que você não faz dessa forma, desse jeito? E é um ajudando o outro, né? Vamos nos unir, que ô classezinha desunida, meu povo. E eu acho que essa desunião é muito mais, tipo, é coisa regional. Que eu vejo tanto quando a gente tá assim no online, que é todo mundo disponível a ajudar, a aprender, pelo menos as TOs e os TOs que eu encontro nos cursos ou que a gente está trocando assim online, é mais unido. Aí o negócio é regional, é pessoa para pessoa que dá, que dá essas interferências. E aí, alguém mais quer colocar? Podem falar, eu gosto de ouvir vocês, viu? Gosto de ouvir, para a gente poder ter esse contato mais próximo. Mas eu tô dentro, viu? Vou só sair aqui, mas amanhã eu falo contigo. Pronto. E aí, gente, o que é que vocês aprenderam? Vocês vão levar para a vida de vocês? Como é? Sandra falou muito bom, como estudante vai ajudar muito. Conseguiu, Sandra, perceber como essa vivência, como essa prática vai trazer uma qualidade melhor no seu atendimento. Então, aí mesmo estudante, você já vai saber mais ou menos o que fazer, porque outros colegas vão estar trazendo as suas práticas, coisa que a gente não vê na faculdade. Porque, assim, os professores das faculdades são muito bons, mas muitos deles não têm a prática do mercado. Tem uma prática acadêmica, que não é de se jogar fora, mas nós estamos no mercado. E ele é muito mais agressivo, né? Então, ó, quem se inscrever até, meu Deus, quando? Até o São João, é isso mesmo. Até o São João, até o dia 24, vai receber em casa, ó, o planner e a caneca para se organizar e tomar um cafezinho enquanto estuda. E aí, o que vocês acharam da proposta? Alguém mais quer falar? Isso. Estou aguardando aqui. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar. Eu estou aqui pronto para tirá-las para vocês. Isso. Esse norte, a gente está aqui para conduzir. Vamos dar nortes. Essa aula, quem quiser ver e rever, já vai ficar lá na plataforma, tá? Vocês vão poder ver lá e também indicar para outros colegas que quiserem ver essa aula que perderam. Vou até avisar isso nos grupos do WhatsApp, para a gente poder também estar sabendo de tudo que está acontecendo. E então, esqueci de falar uma coisa. Eu vou criar também para os membros do clube o Close Friends do Instagram. Então, assim, vai ter coisas das minhas práticas, das atividades que eu faço, mas para esse grupo que vai estar dentro do clube, vão estar com essa parte prática, vendo algumas coisas muito mais de perto. De perto, virtualmente. Quase que eu esqueço desse detalhe. E aí... Então, gente, vocês estão muito silenciosos. Então, eu vou... Encontros mensais vai ser um para aula, que vai ser uma master aula, sobre algum tema que a gente vai organizando. Eu vou organizar direitinho o cronograma. E outro encontro para discussão de caso. Provavelmente vão ser discussões de caso referente à aula que teve,
Então, já, mais ou menos serão dois momentos. E a gente vai conseguir discutir bastante e ter mais bagagem para poder lidar com isso. E sem falar também que no grupo do WhatsApp pode mandar pergunta, pode mandar coisas por e-mail, por Instagram, lá no próprio grupo, vão poder fazer comentários e aí a gente vai mantendo e aumentando a nossa conexão. Então, e aí também vai ter o Talkcast, que aí já é um outro conteúdo para a gente poder criar insights e melhorar nossa prática. Então, a gente provavelmente teremos 3 conteúdos ou mais durante o mês. Pronto. Então, gente, hoje é quinta, chegando o fim de semana, feriado em alguns lugares, mas eu ainda hoje trabalhei, porque eu tive que repor algumas sessões. Então, provavelmente vocês estão cansadas. Pode mandar as perguntas no privado do WhatsApp. Pode sim. Pode sim, Larissa. Eita, senhor. Pode chamar você, tá? A gente está aqui numa linearidade. A gente está aqui todo mundo na mesma condição de terapeuta ocupacional, tá certo? Então, vou me despedindo de vocês aqui no ao vivo, tá? Mas aí estou no WhatsApp, podem falar, podem tirar as dúvidas, que a gente vai se comunicando e resolvendo o que tiver de problema, tá bom? Então, vou preparar essa aula, essa gravação, para levar ela para lá, para a plataforma. Vocês também já conhecem, se familiarizando, e aí a gente vai agregar muito valor às nossas práticas, tá bom? Porque ao invés de preço, a gente tem que agregar valor, que é isso que a gente leva para a família. O que é a evolução do meu filho perante a condição que eu tenho que pagar para esse terapeuta? Quando o terapeuta faz da maneira correta, a família diz, esse terapeuta é bom. Então, vale a pena cada centavo, certo? Então, vamos ser agregadores de valores, certo? Vamos levar valores e valores importantes para as nossas famílias, para os nossos pacientes. Certo, gente? Então, tchauzinho daqui do ao vivo. Estamos aí conectados, estamos online esperando vocês, tá bom? Pensem com carinho na proposta e como isso pode melhorar a sua prática clínica em terapia ocupacional infantil. Tchauzinho para vocês. Bom fim de semana.